Hoje será uma live muito pesada, porque a gente vai descer a marreta aqui fácil, e muita gente. Jogadores com atuação inaceitável, inaceitável. E o Bragantino fez um grande jogo, um grande jogo. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo, né? Falar sobre o inexplicável atuação do Flamengo diante do Bragantino, né? 10 dias treinando para apresentar uma atuação inenarrável que o Flamengo conseguiu, né? Um time sem raça, sem vontade. Parece que o Flamengo progrediu, retrocedeu alguns meses atrás, né? Pelo menos ali no mês de abril, que o Flamengo estava jogando uma péssima partida. E parece que o Flamengo, a data FIFA retrocedeu, né? As atuações do Flamengo. E até o Sampaoli, na entrevista coletiva, disse que foi uma atuação que ele não esperava. Ninguém esperava isso. E todo mundo esperava o Flamengo. Treinou, vinha uma evolução bastante grande, parou data FIFA e continua se evoluindo. Aparentemente, até o momento, não. Óbvio, a primeira partida podemos dizer que é muito cedo ainda, né? Mas vamos esperar pro jogo de domingo contra o Santos para ver se o Flamengo vai voltar a apresentar essa má atuação ou não, né? Porque hoje, pelo amor de Deus. Então vamos embora, mais um vídeo. Vai deixando seu like aí. Crédito ao canal do Mauro César Pereira e do canal da Jovem Pan sobre essa péssima partida do Flamengo. Abaixo de péssima, né? Mas deixando seu like, tamo junto aí. Vamos embora pro vídeo. Minha vice-liderança do Campeonato Brasileiro e que simplesmente não jogou. Partida ridícula, padrão. Fluminense 4-1 no final do Carioca e aquela derrota para o Maringá na Copa do Brasil. É impressionante como esses jogadores conseguem retomar esse modo, independentemente de quem seja o técnico, hein? Alguém da Flamengo dirá que o São Paulo, claro, o técnico sempre tem uma participação quando alguma coisa vai tão mal. Mas, convenhamos, 10 dias treinando não foi para isso. Alguém acha que o São Paulo treinou isso? Alguém acha que esse era o objetivo do técnico? Jogar dessa maneira? Um jogo indolente, preguiçoso, desinteressado, uma coisa assim, algo desrespeitoso até com a própria torcida, com a própria camisa, algo que não dá realmente para entender. Isso depois de uma invencibilidade de 10 jogos, que não foram 10 jogos excelentes, a gente tem falado sempre isso, mas o que o time fez hoje, olha, ou não fez, vergonhoso. Veremos daqui a pouco os números do OneFootball, estatística que venha. Hoje será uma live muito pesada, porque a gente vai descer a marreta aqui fácil, e muita gente. Jogadores com atuação inaceitável, inaceitável. E o Bragantino fez um grande jogo, um grande jogo. E vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Os adversários do Flamengo vão entrar dessa maneira, evidentemente, especialmente no momento que o time vem numa invencibilidade, vem reagindo, né, dentro da temporada. Então, o que nós vimos hoje realmente não tem perdão, gente. Não tem perdão. Não adianta falar de mercado, falar de contratação, ter reunião com o Landim para fazer esse tipo de coisa. O que significou aquilo? O que foi o Gerson hoje? O que foi o Thiago Maia hoje? O Wesley, não vou nem falar que é um garoto, um dos gols foi culpa direta dele, mas, poxa, menino no meio disso tudo aí. O que foi o Fabrício Bruno, em vários momentos. Que atuação do Léo Pereira. E o Pedro não existe. Seleção brasileira não existiu em campo. Cebolinha errando tudo para variar. Arrascaeta displicente em algumas jogadas. Realmente, olha, eu vou te contar. Aí o pessoal reclama muito do Gabigol, que tem lá os seus defeitos, perde os gols quando poderia perder, mas dificilmente você vai ver o Gabriel em campo jogando com a postura. Eu não consigo nem imaginar que esses jogadores tiveram. O caso do Gerson e do Thiago Maia, olha, é um negócio para se conversar a vera, um papo profissional no ambiente de trabalho, porque realmente, olha, o que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? Uma vergonha total, absoluta. Estou aqui dando um tempinho para ver a entrevista do Sampaoli, que ele vai falar já, que o Flamengo já viaja, te desloca, né? Nem viaja, muito perto do Bragança Paulista em relação a São Paulo, a capital, mas eles têm que sair daqui a pouco para o aeroporto de Cumbica, de Guarulhos. Então, essa entrevista deve ser bem rápida. A gente quer pegar ao vivo aqui as imagens da Flá TV, agradecendo. Repito, sempre o técnico tem uma parcela de responsabilidade numa atuação tão ridícula, né? Mas, cara, hoje foi uma questão muito clara de comportamento dos jogadores. Não é possível que o torcedor não perceba. O time não desarma, o time não compete, o time não briga pela bola, o time simplesmente joga quando quer. Às vezes no Maracanã, fora do Rio de Janeiro, o Flamengo não joga, o Flamengo não compete, não participa. Não pode ser assim, não dá para passar em branco.
Tiver que fazer reunião de novo, seu Landim, vai lá de novo fazer reunião. Seu Marcos Braz, vai lá conversar com os caras. Ou vai ficar moendo técnicos até quando? Muda de técnico é mesmo com conduta. Alguém ainda acha que o problema é técnico? Alguém acha? Que comportamento foi esse, gente? Que indolência foi essa? Que coisa mais patética. E o Caixinha, perdão, ainda estou meio ruim aqui do resfriado, da gripe. O Caixinha muito bem na montagem da equipe, forçando muito o jogo pelos lados, dominando completamente o adversário, e o Bragantino fez um grande jogo. Mas nem essa grande atuação do Bragantino minimiza ou justifica minimamente o que o Flamengo fez em campo hoje nessa partida absolutamente ridícula do time rubro-negro. Mas os jogadores, o técnico, ninguém treina para jogar assim, gente. Ele não ficou 10 dias preparando os caras para isso. O Flamengo não desarma, o Flamengo não compete, o Flamengo não briga pela bola. É um negócio assim que é difícil até de entender. O que esses caras querem em campo? Que conduta é essa? Que comportamento é esse? Por que vira e mexe o time tem esse tipo de comportamento? A troco do quê? O que explica o Gerson jogar, estar em campo, se comportando da maneira como se comporta? O que explica aquilo? Por que isso? Né? Enfim, tem muitas coisas aí que tem que ser respondidas. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo até desarmou bastante, mas desarmou e perdia a bola. Interceptações de bola foram só 2. Ou seja, não cortava o passo do adversário. O time do Red Bull Bragantino jogou uma grande partida e dominava o jogo, trocava passe, ia para o ataque, pressionava a saída de bola desde o começo. O que era para ser, em condições normais, um início ali de 15 minutos, daquela pressão do time da casa, na verdade foi uma pressão constante o jogo praticamente todo. O Flamengo teve 2 momentos no jogo, né? 3, aliás. Um no primeiro tempo, que o Pedro finalizou mal, uma bola que ele chapou para fora, jogada pela esquerda, com Cebolinha e Gerson. Outra, com uma boa jogada também com o Cebolinha pela direita e a finalização na trave do Arrascaeta. E a bola que o Gerson arrancou pela esquerda, não chutou, não cruzou, não fez nada. E você vê a conduta do Gerson, as reações, a expressão do rosto, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, está tudo tranquilo. Léo Pereira muito mal, aí tem o Sampaoli que... Outra coisa, o Sampaoli colocou o Léo Pereira lateral esquerdo. Não foram 3 zagueiros, gente. Foi linha de 4, ele era lateral esquerdo. Já jogou até razoavelmente bem ali em outras ocasiões, hoje foi muito mal. Ele pôs Ayrton Lucas, que jogou pela seleção as 2 partidas e não estava, evidentemente, na sua melhor condição, acabou de voltar de uma viagem longa, 2 jogos, e não pôs o Felipe Luiz. E, cara, se o Felipe Luiz não tem utilidade nem no jogo desses, em que ele poderia ser útil, a não ser que o Felipe Luiz não terminou a condição de jogo. Eu acho que o São Paulo deveria tê-lo colocado, ainda no primeiro tempo, talvez, porque com o Felipe Luiz, pelo menos, acalma o jogo, para a bola, tem qualidade na saída, dá uma cadenciada. E não entrou no jogo. Por quê? Então o que faz o Felipe Luiz nesse elenco do Flamengo? Se ele não entra num jogo desse, nem nessas circunstâncias. Que coisa estranha, não? Muito estranha. Isso a gente precisa entender. Os jogadores, boa pergunta do Bruno Vilafranca, lá da S1 Live. Os jogadores caindo. Os caras não experimentam ali no aquecimento, a chuteira, caindo toda hora. E o Wesley conseguiu escorregar no final do jogo, na jogada do gol. Um horror, uma coisa medonha. E a gente vai ler aqui as mensagens de vocês aqui. Vamos tá. Com essa postura indolente, é justo atribuir a culpa ao técnico, ainda que mínima. Eu também acho que a responsabilidade dele, ele fala, ele também tem culpa, claro, ele é o técnico, vai ter sempre uma parcela. Mas, gente, o cara trabalha 10 dias, o São Paulo é um cara super exigente, frenético, que trabalha pra caramba. Os jogadores ficaram 29 dias sem folga, tiveram agora 2 dias, depois trabalharam 2 dias em tempo integral. Ele tá botando os caras para ralar. Vocês acham que o São Paulo prepara o time para fazer isso, para jogar de forma indolente, que ele não cobra? Vocês acham que o Jesus não cobraria? Claro que cobraria. Mas o que fazer quando os jogadores, de uma maneira inexplicável, têm essa conduta em campo? Que comportamento foi esse? O que significa isso? A diretoria tem que trabalhar nessas horas, tem que dar respaldo e chegar junto. Que isso, gente? Que negócio é esse? Não adianta falar em contratação, não. Tem coisas mais urgentes a serem resolvidas do que trazer novos jogadores. Que coisa, hein? Carlos Laranjeira. Solta a voz. Uma delícia, o grito, né? De gol 4 vezes, 3 gols só na segunda etapa. Fausto Favara, muito boa noite. Falar desse atropelo do Bragantino para cima do Flamengo. Fausto Favara, boa noite. Pedro Marques, boa noite para você, boa noite aos amigos. Hoje o Flamengo foi praticamente inexistente dentro de campo. O Flamengo não apareceu dentro de campo, né?
O Flamengo, desde o início, não pegou na bola. E quando pegava, errava passes. O time do Bragantino, a gente falou isso no final do primeiro tempo, marcou um golzinho. E só no primeiro tempo poderia ter sido muito mais. O Bragantino poderia ter feito 2, 3 gols. No segundo tempo, então, bola na trave. Enfim, o Flamengo estava vendido desde o início do jogo. O Flamengo estava absolutamente vendido desde o início do jogo. Uma partida horrorosa do Flamengo, uma péssima atuação do time do Flamengo. E o Flamengo vinha de uma sequência de 10 jogos sem perder. Né? É óbvio que a gente esperava muito mais do Flamengo. Pesa, os jogadores irem para a seleção, pesa. Mas o Bragantino tem 12 jogadores fora, né? 12 desfalques. Então, tá tudo muito parecido ali. O que o Flamengo fez hoje foi vexatório, né? Eu não acho que vai sentir. Não vai sentir, não. Acho que o Flamengo vai conseguir dar a volta rapidamente. Tem time para isso, tem condições para isso. Hoje é uma partida que tem que ser realmente esquecida, porque foi uma das piores partidas do Flamengo na temporada. Uma péssima partida do time do Flamengo. E o São Paulo ele vai ter que fazer os seus reajustes aí, né? Vai ter que aliar uma coisa ou outra ali para que o Flamengo possa atuar de uma maneira mais interessante. Porque hoje foi realmente vergonhoso o que o Flamengo fez no Nabi Abichedi. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo está revoltadíssimo com o que viu hoje. Que o Flamengo não conseguia tocar na bola. O que me chamava a atenção é que o Flamengo realmente não tocava na bola. E isso para um time tão qualificado como o time do Flamengo é assustador. Então, saiu barata essa vitória de 4-0 do Bragantino. Poderia ter sido 6, 7. E outro detalhe, achei um erro do Daronco, hein? No final da partida. Independe do resultado para o cara dar o acréscimo que é justo. E ali tivemos um monte de substituições, né? Eu não sei se fosse ao contrário, ele não daria os 3, 4 minutos que deveriam ser dados ali, no mínimo em 3, 4 minutos pelas substituições, por tudo que aconteceu no segundo tempo. E ele não deu. O Bragantino, se tivesse um pouco mais de tempo, faria talvez um 5º gol, um 6º gol, e o Daronco errou nesse quesito. Eu sei que esse é um momento que o Flávio Prado está aguardando no programa. Porque, assim, a torcida do Bragantino não perdoou o Flamengo. Durante o jogo, começaram a cantar Real Madrid, pode esperar. Nós temos aqui a torcida do Bragantino provocando o Flamengo durante os 90 minutos. Agora sim. E o Flávio Prado tá olhando para essa cena. Extasiado. É muito bom. É muito bom. Quando o Marcos Braz fez... quando o Marcos Braz fez essa... Porque eu não conheço o Marcos Braz, não sei se era um cara inteligente, se não é e tal, mas imagino que ele tem algum senso de futebol, conheça alguma coisa de futebol. E óbvio que ele sabia que não tinha a menor chance do Flamengo encarar o Real Madrid. Então ele fez uma brincadeira, uma gozação e tal. Só que, né... Quando isso acontece, você fica refém da sua brincadeira. Um ritmo muito forte e o Flamengo num ritmo muito lento. Ficou essa percepção assistindo, que havia uma diferença muito grande na velocidade de um time do outro para o outro, na intensidade, na marcação, no roubar a bola e já rapidamente iniciar uma jogada de ataque, no caso do time do Bragantino. O Flamengo não. Então, realmente, não tem o que contestar. Foi jogo para goleada mesmo, foi um jogo para... O placar mostrou mesmo o que aconteceu. Foi um jogo para 4-0 e podendo até ter saído mais 1 ou 2 gols do Bragantino. O Flamengo não jogou, do início ao fim. Mesmo em jogos, até no 7-1, não foi um domínio do primeiro ao último minuto. Sim. A Alemanha fez 4 gols em 6 minutos. Não foi... O Brasil, antes de tomar o primeiro gol, até teve as suas chances. Claro, o segundo tempo já estava decidido, o Brasil até atacou tudo. Mas nem no 7-1 foi do primeiro ao último. Hoje foi. Do primeiro ao último minuto. É muito raro acontecer. Mesmo em goleadas, quem toma goleada tem alguns momentos no jogo, sei lá, uns 10, 15 minutos que seja, ali para... nesses 10, 15 minutos o time conseguiu jogar um pouquinho. Hoje não, hoje foi do início ao fim. Então, é isso aí, nação, mais um dia. Essa zoação que o Flávio Prado fez faz parte, né? Faz parte. Essa zoação aí, o futebol é bonito e é gostoso de assistir e vivenciar por causa dessa zoação entre rivais de clube, né? Eu concordo com o Bruno Prado aí, né? Flávio é o pai e o Bruno que falou agora no finalzinho é o filho, né?
dificilmente tu vê um time superior do início do jogo até o final. E hoje aconteceu nesse jogo que o Bragantino foi superior do 0 minutos, do 1 segundo até os 90 do segundo tempo, né? É incrível como o Flamengo ele conseguiu ser aniquilado em um jogo e ser estraçalhado, né? Vamos dizer assim. O Flamengo, a incapacidade dos jogadores de tentar reagir nesse jogo foi incrível, né? Outro ponto aí que acho que o Bruno Paulo também chegou a comentar entre linhas ali, geralmente quando um clube vai jogar fora de casa, os primeiros 15 minutos o time da casa faz aquela pressão, né? Faz aquela pressão, e depois o time que está jogando, o time visitante, né? Consegue se adaptar ao jogo, né? E não sofrer tanta pressão. O Flamengo conseguiu levar a pressão do início ao fim. É incrível, né? Óbvio que é o primeiro jogo, o Flamengo tem que melhorar, e vamos ver como o Flamengo vai se comportar diante do Santos, porque se voltar a se repetir essa atuação diante do Santos, o time do Santos é um time fraco. O time tá em crise. Se o Flamengo voltar a se repetir essa atuação contra o Santos, eu acho muito difícil. Mas esperando agora do Flamengo e desses jogadores jogam quando quer, eu acho que foi o Mauro que falou isso, né? Que os jogadores do Flamengo, quando jogam fora de casa, eles não jogam, eles não competem. Quando tá no Maracanã, com o apoio da torcida, aí eles jogam bola. Quando jogam fora de casa, nem tanto, né? Então, foi na Copa do Brasil ainda, né? No segundo jogo, eu disse, os jogadores do Flamengo, nesse jogo contra o Fluminense, vão jogar bola. E dito e feito, aconteceu. O Flamengo venceu o jogo e se classificou. Quando os jogadores jogam bola quando quer, sinceramente. Então, é isso aí e tamo junto. E deixa o seu like. O like ajuda demais também o canal aí. Valeu e bora, o próximo jogo do Flamengo é diante do Santos, Vila Belmiro, portões fechados, hein? Vila Belmiro vai estar sem público nenhum, vai estar tipo estilo na época da pandemia, né? Sem torcida.